Cadela Caramelo Charlie é resgatada no aeroporto de Guarulhos, vira mascote oficial e ganha até crachá. Do abandono à pista de pouso do coração, a história da cachorrinha que virou parte da equipe do aeroporto. Ninguém sabe exatamente de onde ela veio. Talvez tenha sido abandonada na rodovia movimentada que leva ao aeroporto. Talvez tenha caminhado sozinha desde algum bairro próximo, guiada apenas pelo instinto e pela esperança silenciosa que muitos animais carregam quando estão perdidos. O que se sabe é que, em um dia comum, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, funcionários começaram a notar uma pequena cachorrinha correndo de um lado para o outro entre áreas do terminal, arisca, assustada e cheia de energia. Ela parecia não entender aquele lugar barulhento e cheio de pessoas e aviões. Mas uma coisa era certa, ela não pretendia ser pega facilmente. No vídeo compartilhado pelo próprio perfil do aeroporto, é possível ver a pequena dando um verdadeiro show de agilidade. Enquanto a equipe tentava cercá-la com cuidado, ela escapava, corria, desviava e voltava a aparecer em outro ponto do local. Foram vários minutos de tentativas, correria e risadas nervosas. Afinal, todos sabiam que o importante era resgatá-la com segurança. E, no meio de toda aquela movimentação, algo bonito começou a acontecer. Cada pessoa que participava da captura já estava, sem perceber, se apegando àquela cachorrinha determinada. Quando finalmente conseguiram resgatá-la, veio o primeiro gesto de carinho. Ela tomou um banho caprichado. A água levou embora a poeira da rua, as pulgas, os carrapatos e talvez um pouco do medo que ela carregava. Depois do banho, a transformação foi quase mágica, cheirosinha, limpinha e com o pelo brilhando. Parecia até outra cachorrinha. Mas a maior mudança ainda estava por vir. A equipe do aeroporto decidiu que ela não seria apenas uma visitante temporária. Passou a receber cuidados, alimentação, carinho e até treinamento. Para a surpresa de todos, ela se mostrou extremamente inteligente e obediente. Aprendia rápido, prestava atenção, parecia entender que finalmente estava segura. Com o tempo, ganhou acessórios, um colete especial e até uma credencial, como qualquer outro membro da equipe. Hoje, ela circula pelo aeroporto como uma verdadeira funcionária, acompanhando os profissionais que ajudaram a mudar o seu destino. Quem passa por ali talvez nem imagine que aquela cachorrinha elegante, com colete e olhar atento, já foi uma vira-latinha perdida correndo entre pistas e estacionamentos. Agora, ela tem algo que muitos animais abandonados sonham em ter: um lugar, uma família e muitas pessoas que a chamam pelo nome com carinho. No meio de partidas e chegadas de milhares de passageiros todos os dias, a pequena encontrou o destino mais importante de todos, o de ser amada. Brigada Militar de Restinga Seca tem uma nova mascote. Na beira da estrada, em meio ao silêncio da localidade de Coxilha do Osório, nas proximidades do geossítio Buraco Fundo, uma pequena cadela vagava sozinha, magra, cansada e sem forças. Ela parecia carregar no olhar o peso do abandono. Ninguém sabe ao certo há quanto tempo estava ali, mas era evidente que precisava de ajuda. Foi durante um patrulhamento da Brigada Militar do Rio Grande do Sul que a história dessa cadelinha começou a mudar. Ao passar pela estrada, os policiais perceberam um movimento diferente. A cadela, mesmo fraca, reuniu as últimas forças que tinha e correu na direção da viatura. Não era um latido de defesa nem de medo, era um pedido de socorro. Ela parecia que estava muito mal, contou o soldado Robson Rodrigues. Paramos a viatura e ela veio correndo pedir ajuda. Naquele momento, os policiais não viram apenas um animal abandonado, viram uma vida que precisava de cuidado.
Sem hesitar, eles a acolheram e a levaram até o quartel. Ali começou um verdadeiro recomeço. A cadelinha recebeu banho para se livrar das pulgas e carrapatos, ganhou comida, água fresca e atendimento veterinário. Mas, acima de tudo, recebeu algo que talvez nunca tivesse conhecido: carinho. Com o passar dos dias, o corpo frágil começou a ganhar peso e força. Aos poucos, também voltou a brilhar um olhar cheio de esperança. Foi então que decidiram dar um nome àquela nova integrante da equipe, Renata. O nome não foi escolhido por acaso. Renata significa renascida, renovada, e era exatamente isso que ela representava: uma vida que tinha recebido uma segunda chance. Ainda em adaptação à nova casa, Renata já demonstra que encontrou o seu lugar. Sempre que vê uma viatura chegando, corre animada para recepcionar os policiais. Quer brincar, interagir e acompanhar a movimentação do quartel, como quem finalmente sente que pertence àquele lugar. Ali, entre fardas, viaturas e rotinas de patrulhamento, Renata encontrou algo que nunca deveria ter perdido: uma família. Antes dela, a corporação tinha outro mascote muito querida, o Lobinho, que acompanhou os policiais por muitos anos. Agora, Renata chega trazendo uma nova história, provando que mesmo depois do abandono e da dor, sempre existe espaço para recomeçar. Porque às vezes, tudo que uma vida precisa é que alguém pare a viatura e abra o coração. 10 anos esperando para ser adotado. Era como se o mundo tivesse esquecido que ele existia. Por 10 anos, Hulk viveu preso a uma corrente. Tinha um teto sobre a cabeça, mas não tinha carinho. Tinha quem se chamasse de dono, mas nunca teve alguém que realmente o amasse. Seus dias passavam silenciosos, sempre no mesmo lugar, olhando o mundo de longe, invisível para quase todos. Até que um dia tudo mudou. Voluntários chegaram e decidiram que aquela não seria mais a vida dele. Hulk foi resgatado e levado para o abrigo Amado Vira-Lata, em São Paulo. Pela primeira vez, ele conheceu coisas simples, que para muitos cães são normais, mas que para ele eram completamente novas. Uma caminha quentinha, comida garantida e mãos que faziam carinho, mãos que não machucavam. No abrigo, Hulk começou a descobrir que o mundo podia ser diferente, mas havia algo que ainda faltava. Ele começou a participar de feirinhas de adoção. Via pessoas chegando, sorrindo, escolhendo cães, um por um. Seus companheiros de abrigo iam embora para suas novas casas. Hulk observava cada despedida com os olhos cheios de esperança. Talvez hoje fosse o dia dele, mas o dia acabava e ele voltava para o abrigo. O tempo passou e Hulk chegou aos 10 anos. Para muitos, um cão adulto já não chama tanta atenção. A esperança começava a ficar pequena. Foi então que surgiu uma nova oportunidade. Hulk participou de uma ação chamada Banho de Amor, promovida pelo aplicativo HiPet. O que parecia ser apenas um banho se transformou em algo muito maior: visibilidade, cuidado e uma nova chance. Limpo, cheiroso e com os olhos brilhando de esperança, Hulk apareceu para mais pessoas do que nunca. E então aconteceu o que ele esperou a vida inteira. Alguém olhou para ele e enxergou muito mais do que um cão de 10 anos. Enxergou sua história, sua doçura, sua vontade de amar. Hulk foi adotado. Depois de uma década sem saber o que era pertencer, ele finalmente encontrou uma família que o escolheu de verdade. Agora, Hulk não dorme mais preso a uma corrente, ele dorme em um lar. Agora, ele não espera mais sozinho, ele vive rodeado de amor. Depois de tanto tempo esperando, Hulk finalmente chegou em casa. História de adoção do Zeus Valentim, da ONG Instituto Coruja.
Zeus Valentim já conhecia o gosto amargo do abandono. Em algum momento da sua vida, alguém decidiu deixá-lo para trás, como se seu coração enorme não valesse nada. Ele ficou sozinho, carregando no corpo e na alma as marcas de quem já sofreu demais. Mas o destino ainda guardava algo diferente para ele. Quando Zeus foi levado para uma clínica veterinária em Passo Fundo, todos perceberam algo especial naquele grandão. Mesmo depois de tudo que tinha vivido, ele não demonstrava medo nem raiva. Pelo contrário, Zeus fazia o que sabia fazer de melhor: espalhava amor. Com seu olhar doce e profundo, aquele olhar que parece entender tudo sem dizer uma palavra, ele conquistava cada pessoa que cruzava o seu caminho. Seu jeitinho calmo, a forma como aceitava carinho e retribuía com gratidão, transformavam o ambiente da clínica. Era impossível não se encantar. Mas, entre todas aquelas pessoas, havia alguém especial, a veterinária que cuidava dele. Entre consultas, curativos, cuidados e pequenos momentos de carinho, no meio da rotina corrida, algo começou a nascer. Não foi algo planejado, não foi algo explicado, foi simplesmente sentido. Uma conexão. Zeus parecia saber exatamente quem era a sua pessoa. E aos poucos, aquela veterinária também começou a entender que aquele cão não tinha entrado em sua vida por acaso. O que começou como cuidado virou afeto, o afeto virou vínculo e o vínculo virou amor. Quando Zeus finalmente saiu da clínica, ele não estava apenas curado das feridas que a vida tinha deixado. Ele saiu com algo muito maior. Saiu com um lar, saiu com um nome cheio de significado, saiu com alguém que escolheu ficar. Às vezes, a vida fecha portas de forma dolorosa. Às vezes, o abandono parece o fim de tudo, mas para Zeus Valentim foi apenas o começo, porque no dia em que perdeu tudo, ele acabou encontrando exatamente onde pertencia. Estudante adota cachorro comunitário após suspeita de tiros na direção do animal em São Paulo. Durante cerca de um mês, um vira-lata caramelo passou a fazer parte da rotina silenciosa de uma faculdade em Utuverava, no interior de São Paulo. Ele não tinha dono, não tinha coleira e ninguém sabia exatamente de onde tinha vindo. Mesmo assim, todos o conheciam. O cachorro gostava de ficar deitado no corredor da faculdade. Quietinho, observava os estudantes passando de um lado para o outro com mochilas, livros e sonhos. Às vezes, levantava a cabeça, abanava o rabo e se aproximava devagar, apenas para pedir um carinho, e quase sempre recebia. Entre uma aula e outra, alguém parava para fazer festa nele. Outros traziam um pouco de comida. Alguns sentavam ao lado dele no chão por alguns minutos. Sem perceber, aqueles estudantes haviam transformado o corredor da faculdade em algo parecido com um lar para cachorro. Entre todos que passavam por ali, havia uma estudante que tinha um carinho especial por ele, a Eduarda. Ela via naquele cãozinho tranquilo algo que muitos talvez não notassem. Um coração dócil que só queria companhia. Mas, numa madrugada silenciosa, tudo quase mudou. Por volta das 4 da manhã, câmeras de segurança registraram uma cena que chocaria a cidade. Um homem atravessou a rua em direção ao cachorro, que estava quieto, como sempre ficava. Por alguns segundos ele até interagiu com o animal. Então, de repente, sacou um objeto que parecia ser e o disparo ecoou pela madrugada. Assustado, o cachorro saiu correndo sem entender o que havia acontecido. Felizmente, ele não foi atingido, mas o susto foi suficiente para revoltar quem assistiu às imagens depois. O caso rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, causando indignação em muita gente.
Enquanto a polícia iniciava uma investigação, uma decisão cheia de amor começava a nascer. Eduarda não queria que aquele cachorro continuasse correndo riscos. Ela sabia exatamente o que precisava fazer. Ele vai comigo, decidiu. O vira-lata que dormia nos corredores da faculdade agora teria algo que nunca teve de verdade, uma família. Eduarda contou que em breve levaria o cachorro para o sítio da família em Minas Gerais. Lá, ele encontraria espaço para correr, comida farta e uma matilha inteira de novos amigos. Cerca de 6 outros cães que também haviam sido resgatados, mas faltava algo importante, um nome. Então ela lembrou de uma promessa antiga. Algum tempo antes, ela e o marido haviam encontrado um cachorrinho em um córrego no sítio. E infelizmente aquele animal acabou desaparecendo depois. Naquele dia, eles fizeram uma promessa simples. O próximo cachorro que resgatassem se chamaria Berrante. E assim aconteceu. O cãozinho, que antes dormia sozinho no corredor da faculdade, agora tinha nome, história e destino: Berrante. Por enquanto, ele ainda espera na faculdade, cercado pelos estudantes que continuam fazendo carinho nele todos os dias. Mas, muito em breve, vai pegar a estrada rumo a Minas Gerais. Lá, no meio do campo, entre árvores, terra e outros cães resgatados, ele finalmente terá aquilo que sempre mereceu: um lar e uma vida inteira de carinho para compensar cada susto que já passou. Cachorro cego resgatado na enchente é adotado quase 2 anos depois. Quando as águas começaram a subir em 2024 em Nova Santa Rita, muitas histórias ficaram marcadas pela dor das enchentes. Casas foram invadidas, famílias perderam tudo. E entre os inúmeros seres afetados estavam também os animais que dependiam dos humanos para sobreviver. Foi nesse cenário de destruição que Jack apareceu. Molhado, assustado e completamente sozinho, o pequeno cão foi encontrado durante os resgates realizados após a enchente. Ninguém sabia de onde ele vinha, nem se tinha uma família procurando por ele. O que se sabia era que ele precisava de ajuda e rápido. Resgatado e levado para cuidados, Jack começou uma nova fase cercado por pessoas que se recusavam a deixá-lo enfrentar o mundo sozinho. Aos poucos, ele foi recuperando forças, mesmo carregando o medo e o cansaço de quem havia enfrentado algo grande demais. Jack demonstrava algo que surpreendia todos ao redor, uma doçura infinita. Ele confiava nas mãos que o alimentavam, confiava nas vozes que falavam com ele, confiava que de alguma forma dias melhores ainda viriam. Mas o destino ainda guardava mais desafios. Durante o tempo em que aguardava por uma adoção, Jack acabou perdendo a visão. Para muitos, aquilo poderia significar o fim das chances de encontrar um lar. Animais com deficiência costumam esperar mais, às vezes por anos, e Jack esperou. Foram mais de 1 ano e meio olhando, ou melhor, sentindo o mundo com o coração. Ele não podia mais enxergar os rostos das pessoas, mas conhecia cada passo, cada voz, cada carinho. Nunca deixou de abanar o rabo, nunca deixou de buscar um colo, nunca deixou de acreditar. Foi então que a campanha Blocão da Adoção surgiu para dar visibilidade aos animais que mais precisavam de uma oportunidade. E entre eles estava Jack, o cãozinho que sobreviveu à enchente, que perdeu a visão, mas jamais perdeu a esperança. E finalmente o dia chegou. Alguém decidiu olhar além da deficiência. Alguém enxergou o que realmente importava, um coração enorme esperando por amor. Jack foi adotado. Hoje ele começa uma nova vida em um lar, onde não falta carinho, cuidado e paciência. Um lugar onde ele não precisa mais esperar
nem sentir medo da próxima tempestade. Agora, mesmo sem enxergar, Jack vê algo que muitos passam a vida procurando: um lar. E sua história deixa uma lembrança poderosa para todos nós. Assim como Jack, muitos outros animais ainda aguardam por uma chance. Às vezes, tudo o que eles precisam é que alguém abra o coração e permita que o amor entre pela porta da frente. Ravenna aguardava por alguém que enxergasse além daquele cercadinho do evento de adoção. Ravenna não lembrava exatamente quando tudo começou a mudar, mas lembrava do frio do chão do supermercado, das pessoas passando apressadas, dos carrinhos fazendo barulho e do cheiro de comida que nunca era para ela. Tinha apenas 3 anos quando foi encontrada ali. Pequena, silenciosa, com um olhar doce que não combinava com o abandono. Alguém a levou para um abrigo e ali ela ficou. No começo, Ravenna acreditava que seria por pouco tempo. Sempre havia movimento, pessoas chegando, cães sendo escolhidos, coleiras novas, despedidas felizes. Ela observava tudo com esperança, mas os meses viraram anos. Ravenna viu muitos amigos partirem, alguns menores, outros mais brincalhões, alguns que latiam alto para chamar a atenção. Ela continuava ali, tranquila, doce, paciente. Parecia que ninguém a via de verdade, até que um dia chegou. Era um evento de adoção como tantos outros. Barracas, voluntários sorrindo, cães tentando mostrar o melhor de si. Entre as pessoas que caminhavam pelo local havia um casal que nem planejava adotar. Tinham parado ali quase por acaso, mas o acaso tem um jeito curioso de encontrar quem precisa. Quando os olhos deles encontraram os de Ravenna, algo aconteceu. Não houve dúvida, não houve comparação, não houve tempo para pensar demais. É ela. Mesmo com tantas coisas acontecendo na vida deles, a luta pela vida de um cão chamado Grandão, os cuidados com Bonnie, que havia sido recém-resgatada, Ravenna continuou presente, mesmo à distância, mesmo sem ainda fazer parte daquela casa. A conexão não tinha ido embora, então decidiram voltar. Queriam vê-la mais uma vez. E foi nesse reencontro que entenderam algo importante. Não era impulso, era escolha. A adoção foi oficializada. Poucos dias depois, porém, a casa foi tomada por uma tristeza profunda. Bonnie partiu. O coração parecia pesado demais. E foi então que Ravenna chegou. Não para substituir ninguém, porque amor não se substitui. Ela chegou para acolher o que ainda estava machucado, para preencher os silêncios com passos leves, para mostrar com paciência que a vida ainda tinha espaço para novos começos. A confiança veio aos poucos, principalmente nos treinos com sua tutora, onde Ravenna aprendeu algo muito bonito. Ali, carinho sempre valia mais do que qualquer petisco. E Ravenna floresceu. Hoje, ela tem seus pequenos rituais favoritos: sentar quietinha e observar o céu, correr pelo quintal verde como se estivesse celebrando cada segundo de liberdade, ir animada para a creche e passear de carro, sempre na janela esquerda, seu lugar preferido no mundo. Mas, acima de tudo, Ravenna ama dividir a vida com quem escolheu ficar, com quem olhou para ela um dia e simplesmente soube. Hoje, Ravenna tem uma família, tem um lar, tem amor e todos os anos de espera finalmente fazem sentido, porque às vezes o encontro certo leva tempo, mas quando acontece é para sempre, com Maria, com Bárbara e com a doce Ravenna, que nunca deixou de acreditar que seu dia chegaria.